Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós estamos celebrando aquela que é chamada a mãe de todas as vigílias. Durante muitas vezes ao ano, a Igreja do Senhor faz vigílias, mas esta é a mais importante, para a qual nenhuma pessoa, nenhum irmão, nenhuma irmã que verdadeiramente se diz cristão deveria faltar, porque nós estamos aguardando a Páscoa do Senhor. Já estamos celebrando o Senhor ressuscitado na Vigília Pascal. E por quê? Porque a Vigília Pascal, desde o início da Igreja, desde que o Senhor ressuscitou e fundou a sua única Igreja, os discípulos entenderam esta prática: celebrar todos os anos a Páscoa do Senhor, para nos renovarmos, para sermos homens, mulheres novas em Cristo. E por isso a importância desta vigília, que nossos irmãos iniciavam muito tarde da noite e ela terminava nas primeiras horas do domingo, o dia da ressurreição. Hoje se diz muitas vezes, a vigília pascal começa cedo. A nossa começou às 7 horas, teve gente chegando às 8. Teve gente que ainda nem chegou, que ele está perguntando a si mesmo que hora é a missa da vigília. Isso significa que não se sabe onde está. E muitas vezes se diz, não, é mais cedo por causa do crime, do roubo. Não, é mais cedo pela falta de fé do povo de Deus. Porque também, de igual modo, nesta noite, são muito mais leituras do Antigo Testamento e do Novo para mostrar como o Senhor nos libertou. Vem libertando o seu povo desde o Egito, vem preparando uma terra com carinho para o seu povo desde o início da criação, vem dando mostras de amor que nós não vamos encontrar em nenhuma pessoa na terra, em nenhum lugar, em nenhum negócio, em nenhum time, em nenhum grupo vamos encontrar o amor que o Senhor tem por nós. E nós o que fazemos? Pisamos no Senhor e dizemos, não te amo, não te quero. Dizemos isso para Ele, não só na Sexta-feira Santa, dizemos durante o ano inteiro. Dizemos, sim, eu até sei que o Senhor fundou uma igreja, mas não quero nada com a igreja, portanto tu não queres nada com o Senhor. Porque Ele nos pede que, se nós quisermos ser seus discípulos, Ele coloca como condição fazer a vontade dEle. Jesus não fundou a igreja como um clube para privilegiados, há quem diga, mas o que adianta ir na igreja e continuar como um Satanás no dia a dia? Garanto que esses aí que continuam como um Satanás, como tu dizes, no dia a dia, seriam bem piores, como tu, que não vai à igreja. E assim nós vamos achando desculpas para dizer, Deus não, Deus existe, Deus me protege, Deus me guia. Nós sabemos, ontem ainda falava na preparação dos batismos aos pais e padrinhos, até os bandidos, quando roubam, quando fazem as suas maracutaias, não só no Senado, na República, em todas as instâncias de poder, até nas empresas, numa sociedade corrompida em que vivemos porque falta Deus, até eles no final se juntam e rezam o Pai Nosso. Deveriam recordar que o Pai deles não é o Pai que está no céu, é o Pai que está no inferno. E nós também, de certo modo, fazemos isso. Quando dizemos, eu passo o ano inteiro, não preciso, igreja para quê? Por que tu está tanto na igreja? Porque eu amo a Deus, porque eu sou a igreja. Jesus não construiu prédios, bonitos ou feios. Ele construiu o seu corpo, que somos nós. Pelo batismo nós nos tornamos membros do seu corpo. A única cabeça é Cristo. E o único que não erra na igreja é Cristo. É o único que não peca. Portanto, a igreja é sim feita de membros pecadores, como todos nós. E há aqueles que dizem, mas na igreja tem tanta gente hipócrita. E nós devemos dizer, com o venerável Fulton Sheen, um grande bispo do século XX, comunicador, que dizia, sim, na igreja há tanto hipócrita, e tem lugar para ti também que é hipócrita, que não vai. Quantas vezes
nós nos recordamos e saboreamos este sábado santo, a mãe de todas as vigílias, infelizmente abreviada pela falta de fé do povo. Quem fez aquilo que Cristo pediu, ouvir atentamente a palavra de Deus, pode agora e nos próximos dias saborear aquilo que foi lido, proclamado. A primeira oração, após as leituras, nos dizia algo belíssimo: rogava a Deus que o seu povo, que somos nós, e todo este povo que está aí fora e que se esqueceu de Deus, que se lembre que a ressurreição de Cristo é maior que a criação do mundo. Nós podemos nos maravilhar e ver tantas coisas no mundo e dizendo como Deus é bom, fez tudo isso para nós. Mas tudo isso vai passar. Todos os animais, todas as plantas, todas as coisas deste mundo tão maravilhosas e tão belas vão passar, vão ser destruídas um dia. Vamos nós destruindo aos poucos e vai também no dia do juízo desaparecer tudo isso. A única coisa que vale no mundo é aquilo que lhe trazemos de mais importante: o fato de sermos seres humanos, mais ainda, de sermos seres humanos batizados, portanto feitos filhos de Deus. Isto não vai passar. Ninguém perde a sua humanidade quando morre. Todos nós vamos nos deparar diante do justo juiz e vamos ter que dizer: eu optei por ti e pelos meus irmãos, ou optei pelo mundo, pela comodidade do mundo. É isso que devemos dizer. Deus não vai apontar o dedo para ninguém, nós temos que nos acusar diante dele, e diante dele é impossível mentir. Então nós devemos nos preparar, queridos irmãos e irmãs, não só pelo sábado santo, mas por todos os domingos nos quais nos reunimos e fazemos a vontade do Senhor. Quero aqui recordar nesta noite santa, o Senhor, antes de voltar ao Pai, instituiu a Santa Missa, como nós chamamos, a Santa Ceia, na quinta-feira santa. E ali ele disse: aqueles que quiserem ser seus discípulos, façam isto para celebrar, para recordar-se de mim, para recordar-se do sacrifício que eu vou fazer por vocês, até que eu venha. Quando o Senhor virá? Há 2000 anos estamos esperando a vinda do Senhor. E Ele virá, Ele é Deus e cumpre a sua palavra. Que o Senhor não nos encontre desobedientes e fora dEle, fora da comunhão com Ele. E por isso é algo que não é optativo. Eu vou na missa quando me dá vontade. Fazes mal, muito mal, porque está descumprindo a ordem do Senhor. Mas hoje eu não tenho tempo, mas tenho que ir lá na casa do meu compadre, tenho que ir lá no baile, tenho que ir, tanta coisa, e Deus vai ficando em segundo, terceiro, quarto, quinto, último lugar. Nosso Senhor, quando é colocado em segundo lugar, já está em último. Por isso, os preceitos que o Senhor deu ao seu povo, quando o libertou do Egito, Deus não libertou os hebreus do Egito e deixou todo mundo naquele oba-oba, faz como quiser. Colocou seus preceitos por meio de seu servo Moisés, os 10 mandamentos, e o primeiro diz: amar a Deus sobre todas as coisas. E este amor não é um amor somente aqui, na cabeça ou no coração, é um amor na prática. E no sábado santo nós recordamos tudo isso, esta maravilha que nos ensina a Mãe Igreja, que a criação do mundo, com todas as suas belezas, é nada perto do que Cristo hoje fez por nós. Entregou-se à morte por amor a nós, para pagar nossos pecados, e ainda ressurgiu, recebeu esta vida para nos dar a vida nova. O Pai o ressuscitou dos mortos para nos dar a vida eterna. É isso que devemos contemplar e meditar. Porque se o mundo inteiro vai desaparecer, nós não podemos viver como animais, que os animais também vão desaparecer. Nós temos que viver como filhos de Deus. E nesta noite santa, nós recordamos que esta coluna de fogo, o círio, que é o próprio Cristo, representa o próprio Cristo presente entre nós, ele será aceso
nos próximos batizados neste tempo de Páscoa, para recordar, é de Cristo que sai a luz da tua vida. E se teus pais e padrinhos forem fiéis àquilo que prometeram, Cristo vai habitar verdadeiramente na tua vida. Recordo, ontem ainda falava com pais e padrinhos, por que será que o mundo está do jeito que está? Não há um presidiário que nós sacerdotes não visitemos que não tenha sido batizado. E quando se pergunta, como tu veio parar na cadeia? Por que tantas atrocidades tu cometeu na tua vida? Matou tanta gente, roubou tanta gente, fez tanto mal a tantos outros, a teus irmãos também que foram batizados. Eles dizem, ninguém me ensinou a ser cristão. É uma falha grave, que todos nós como igreja devemos recordar dessa nossa falha grave e mudar de vida, sem que transmitamos a fé no Senhor pela prática. Não basta uma fé nas ideias ou no coração. Não haverá cristãos no mundo. E então depois nós vamos nos juntar ao grupo daqueles que falam mal, daqueles que desdenham. E o mundo vai cada vez mais apodrecendo e vai acelerando a sua morte, porque nós já não recordamos de tantos feitos e tantas maravilhas que o Senhor fez e faz diariamente por nós. A segunda oração da noite dizia que o vosso povo se recorde que aquelas maravilhas que foram feitas no início do mundo e em todo o tempo dos hebreus continuam sendo feitas ainda hoje por meio da vossa igreja. É nós que devemos dar o testemunho de Cristo. Não esperemos pelos outros que não vieram. Esses outros estão fazendo talvez a vigília de qualquer outra coisa. Aqui nós falamos também de uma palavra muito triste, como nos recordava o Papa Bento XVI, a hipocrisia. Hipocrisia é dizer uma coisa e viver outra. Amanhã, certamente, queridos irmãos, todos vão celebrar a Páscoa, não é mesmo? A Páscoa do coelhinho, a Páscoa dos ovinhos, a Páscoa do churrasco, ou talvez ainda um peixe que sobrou da sexta-feira. Mas quando celebraram a Páscoa verdadeira de Cristo, aquela que Ele nos ensinou e nos mandou celebrar? É um mundo de pagãos em que vivemos. E a grande maioria dos pagãos não são aqueles que nunca ouviram falar de Cristo, são aqueles que foram batizados e transformados em filhos de Deus, mas renegaram a sua fé. É neste mundo em que nós vivemos. E por isso a palavra de Deus nos ensina que no final dos tempos, a igreja do Senhor vai voltar a ser aquele grupo pequenininho, como a palavra de Deus chama, o resto de Israel, o resto do povo santo de Deus. No dia do juízo, o Senhor verá quem são aqueles que estão no povo de Deus e quem são aqueles que foram batizados e pisaram as promessas do seu batismo e abandonaram o Senhor. Recordemos que o batismo, por si só, não nos garante a vida eterna. O Senhor nos ensina no Evangelho que necessitamos do batismo e de crer nele. E o crer sempre se converte em prática. Sem prática, não é possível. Por isso é muito estranho quando nós, sacerdotes, nós padres, ouvimos: meu parente, sim, ele é um católico praticante. Não existe católico que não seja praticante. Quem não pratica não é mais católico, não é mais cristão. É um pagão. Ou então dizem assim: o que a igreja vai fazer para sustar, para segurar tantos aqueles fiéis que perdem ano a ano? Lembremos novamente, o Papa Bento XVI dizia: os fiéis não saem da igreja, são os infiéis que saem da igreja, são aqueles que não são fiéis ao Senhor. Os infiéis acham desculpas para qualquer coisa, para não ir à igreja e para não estar e permanecer. Uma hora é uma lâmpada queimada, não gostou. Outra hora é um canto que não gostou. Outra hora é muita leitura, também não gostou. Outra hora teve que sentar quando queria ficar em pé. Outra hora em pé queria ficar sentado. Ou seja, nós vivemos numa sociedade chamada sociedade do espetáculo. E aquilo que não for um espetáculo, aquelas famosas missas show, que são proibidas pela igreja e que estão aí nas televisões ditas católicas,
Se não for isso, se o padre não fizer malabarismo e pular aqui, não vem gente. Nós aqui celebramos como a igreja nos manda celebrar. Recordo-me há 3 anos atrás, quando celebrei essa primeira missa do Sábado Santo, as pessoas que estão na igreja, que são frequentadores assíduos todo domingo, diziam: padre, eu nunca vi isso, pois sempre foi assim, desde o início do cristianismo, sempre foi assim. Se tu não viu é porque te serviram comida adulterada, assim como essas linguiças e carnes falsificadas. E isso há muito nas igrejas, padres que querem ser o show, e povo que quer o show. Aqui nós não celebramos um show, aqui nós celebramos o Cristo crucificado, que morreu por nós. Hoje o celebramos ressuscitado, e portanto a alegria da nossa fé é uma alegria interior, que transborda, que nós nos sintamos homem novo. Não é uma alegria dos sorrisos e gargalhadas e dos dentes de fora, não é esta. É uma alegria interior de saber: eu amo o Senhor, mas o Senhor me ama muito mais. O Senhor me ama apesar de eu ser um traste, de eu ser um pecador. O Senhor me ama. E o Senhor me perdoa todas as vezes em que eu pecar e pedir perdão. Esta é a nossa fé, não é outra. Não é a fé dos malabarismos, do show, dos agitos, não é nada disso. Hoje mesmo em muitas igrejas vai ter padre até soltando foguete dentro da igreja. Nosso Senhor deve pôr a mão nos olhos e chorar de tristeza quando vê essas coisas. Não é isto a nossa fé. A nossa fé está centrada no nosso batismo, está centrada na palavra de Deus, está centrada na igreja como nossa mãe, que nos diz: aqui funciona desta forma. Aqui não há espetáculo, aqui há amor a Deus. E este amor a Deus se transborda muitas vezes no silêncio. O silêncio atento com que nós escutamos a palavra de Deus, porque não é uma simples leitura de qualquer coisa, é Deus novamente falando conosco. E eu preciso ouvir e ruminar, como os bichos, mastigar muitas vezes no meu interior para poder entender e absorver tudo aquilo que a palavra de Deus tem a me dizer. Também nós devemos meditar sobre esta palavra que ouvimos, para ver se a nossa vida está de acordo com como Deus quer. Esta coluna de fogo que acompanhava os hebreus na fuga do Egito, esta mesma coluna está aqui hoje como Cristo, o Sírio Pascal. É dele que sairá a chama para os primeiros batizados. É ele que, pelo nosso ministério sacerdotal, vai abençoar a água que servirá para todo ano para os novos filhos de Deus. São estes mistérios da nossa fé que aqueles que não estão perdem. E depois, justamente aqueles que não conhecem, dão palpite como deveria ser. A igreja não foi feita para ser a nossa medida, ao nosso gosto. Foi feita para louvarmos a Deus e sermos os seus membros, membros do seu corpo. É isso que nós nos tornamos pelo batismo, membros do corpo. Não podemos nós, como membros do corpo, viver diferente do que manda a cabeça. Jesus é a única cabeça deste corpo. Então nós procuremos viver harmonicamente. São Paulo nos diz: e se cada parte do corpo resolvesse fazer a sua vontade? E se o coração dissesse: agora não vou mais bater, vou comer? E se o estômago dissesse: agora não vou mais receber comida, vou andar? Como é que estaríamos? Um cadáver, porque morreríamos. Assim muitas vezes a igreja do Senhor se comporta. Nós que somos membros do Senhor, não queremos fazer a vontade do Senhor. Neste sábado santo, essa vigília pascal, queridos irmãos e irmãs, queremos redescobrir isso. Qual é a minha função na igreja? Qual é a minha função? Não há igreja sem que todos os membros da igreja se mexam, hajam, sejam operantes. Não há. Não há igreja onde o padre faz tudo e os outros ficam assistindo. Isso não é igreja.
Se é uma seita, como qualquer seita chechelenta fundada por qualquer um aí, onde o que se diz pastor faz o que quer e os outros obedecem. Não. A Igreja do Senhor foi fundada sobre a rocha de Pedro, sobre a rocha que é Pedro. E nós então temos este carinho, essa predileção especial por nosso Pai, aquele que faz o papel de Pedro, o Papa. E o Senhor ainda, assim na Quinta-feira Santa, além de deixar o seu corpo e o seu sangue, colocou na igreja os seus ministros. Ministros são aqueles que servem os outros. Os sacerdotes, que somos nós, que temos a obrigação de servi-los. Nós não somos padres para nós. Nós não podemos nos confessar conosco mesmo. Nós não podemos nos enterrar no dia da nossa morte. Nós somos para vós. Agora, vós todos tendes a obrigação de rezar pelos seus sacerdotes, para que sejam fiéis. E também a obrigação de vivermos todos unidos na mesma fé, sem desvio, sem brincadeiras, levando a sério. Isto nós queremos pedir nessa vigília pascal, que o Senhor, com o clarão da sua luz, nos desperte, que acordemos, porque os tempos se acabam, o Senhor voltará, e muitos ainda estão dormindo, como os discípulos dormiram lá na Quinta-feira Santa, no Jardim das Oliveiras, enquanto Cristo sofria. Nós vemos diariamente nossos irmãos e irmãs cristãos no mundo inteiro sendo mortos à bomba, sendo massacrados, sendo degolados. E nós, como quem diz, não é conosco. E quando for conosco? Quantos terão a coragem de dizer: eis-me aqui, eu sou cristão, por Cristo eu morro, porque por Cristo eu vivo. Que este sábado santo o Senhor nos dê esta graça imensa, essa graça que tanto necessitamos, a graça da nossa conversão, voltar o nosso coração e a nossa mente para Deus, para sermos totalmente dele e de mais ninguém, e de nada do mundo, para vivermos para Ele, fiéis, como a palavra nos diz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.